Deus abençoe você, sua casa, sua família, todos os planos, projetos, propósitos, sonhos que Deus já colocou em seu coração, que eles cresçam, floresçam e prosperem. Espírito Santo de Deus, nós oramos para que o Senhor venha trazer luz para o nosso entendimento. Abre os nossos olhos, Senhor, para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Consagramos o dia de hoje ao Senhor, consagramos essa semana ao Senhor e acreditamos que o Senhor tem maravilhas para entregar para nós, o Teu povo. Já te agradecemos em nome de Jesus. Vocês que estão aqui, sejam extremamente bem-vindos. Nós hoje vamos estudar um princípio que Deus tem borbulhado dentro de mim. Ele colocou esse princípio para eu trazer para vocês, mas quando eu comecei a estudar o princípio, eu fiquei pasma. Eu vi que eu tenho muito mais para aprender desse princípio e essa palavra tem queimado. Você sabe quando você está atrás de algo faz tempo, você só sabe que você precisa encontrar esse algo, mas você não sabe o que é esse algo. E desde que eu comecei a estudar esse princípio, a sensação que eu tenho é como se eu tivesse com uma doença muito grave que precisa de quimioterapia. E a quimioterapia, quando ela entra, muitas vezes ela queima. A sensação que eu tenho é que ele está queimando. Estava queimando e destruindo aquilo que vinha me destruindo. O princípio veio para trazer luz nas minhas trevas. O princípio veio para me mostrar aquilo que eu tanto desejava aprender e para rasgar o que Deus tem para nós. A principal arma de Satanás é esconder de nós a revelação de Deus. Esconder de nós, muitas vezes, coisas que são simples, mas que é a solução que nós estamos precisando. A trevas cobre a palavra de Deus, as trevas distorcem a palavra de Deus, para que nós não andemos em liberdade, para que nós não andemos em vida. E esse princípio, ele traz liberdade, ele traz vida, mais ainda do que liberdade e vida. Ele traz proteção, ele traz a garantia que todas nós desejamos e queremos. Aprendemos no segundo princípio, o princípio da autorresponsabilidade, com Jabes, que ele não queria mais fazer nada se Deus não estivesse com ele. Este princípio garante que Deus vai estar conosco em todos os nossos negócios. E aí vamos direto ao princípio. Hoje nós vamos ver o princípio das primícias. Eu consagro este vídeo, esse estudo com a palavra que fala das primícias no livro de Provérbios. Provérbios 3, do 9 ao 10 é o que eu vou ler para vocês. Honre ao Senhor com as suas riquezas e com os primeiros frutos de todas as suas colheitas. Então os seus celeiros ficarão cheios de trigo e os seus barris transbordarão de vinho. Todas nós queremos ter uma vida sossegada, uma vida em paz, uma vida tranquila. E queremos conquistar a nossa identidade e também realizar os nossos propósitos. Queremos ter êxito nessa realização. Nenhum de nós gosta do fracasso, nenhum de nós gosta de fazer algo que dá errado. Neste princípio, ele nos mostra duas questões. A primeira, nós já vimos o princípio da honra e ele começa dizendo para usarmos o princípio da honra para entrarmos no segundo princípio. O princípio da honra é o primeiro e através do princípio da honra nós vamos entrar nesse aqui, que é o terceiro que eu estou trazendo para vocês, que é o princípio das primícias. Os primeiros frutos de tudo da nossa vida precisa ser entregue a Deus, porque quando nós entregamos o primeiro fruto, significa que o restante que pertence àquela mesma classe vai estar consagrado. É a garantia que Deus vai estar no negócio. Nós estamos santificando tudo. Agora eu quero que você entenda algo. Esse princípio tem a ver conosco, com o nosso coração, com a disposição do nosso coração de honrar a Deus, de estar ali para agradar a Deus. Deus, ele não precisa do meu dinheiro. Deus, ele não precisa do meu tempo. Deus, ele não precisa do meu bom humor. Deus, ele não precisa da minha adoração. Deus está dizendo para ele: Deus, eu te amo. Jesus, eu te quero. O Senhor é o mais importante. Ele não precisa, mas nós fomos feitos para sermos adoradores.
nós precisamos expressar esse amor que está dentro do nosso coração. Somos nós que precisamos colocar o que está dentro de nós no lugar certo. E Deus é o lugar certo. Ele precisa ser o primeiro. No nosso outro propósito, nós vimos que Jesus perguntou muito seriamente a todos que o seguem se nós o amamos mais do que amamos aos nossos amados, mais do que amamos ao nosso cônjuge, mais do que amamos aos nossos filhos, mais do que amamos aos nossos pais, aos nossos parentes, mais do que amamos ao nosso hobby, mais do que amamos a coisa que mais gostamos na vida. Ele precisa estar no topo. O pódio, o primeiro lugar sempre vai ser dele. Quando nós mantivermos o nosso coração na ordem certa, priorizando a Deus, as outras coisas vão entrar na proporção correta. Não vamos inverter, não vamos atropelar. Então Deus, ele não é carente do meu amor, nem do seu amor. Deus não é carente da nossa atenção. Deus não é carente dos nossos recursos. Somos nós que precisamos colocar aquilo que Ele nos dá no lugar certo para que a nossa vida fique em ordem, fique organizada. Esse Provérbios 3, do 9 ao 10, ele tem também uma promessa. Nós precisamos entender que existe um propósito e uma consequência. A maioria de todas as promessas de Deus, ela vem recheada do propósito, e quando cumprimos o propósito, ela nos dá a recompensa, que é a consequência. A recompensa vai ser sempre a consequência de termos obedecido aos princípios que Deus coloca. E aí eu volto a lhe lembrar, você que está aqui comigo, a grande maravilha dos princípios do reino é que nós não dependemos de outras pessoas. Não existe atravessador, nem existe ninguém que vai impedir de recebermos a recompensa. É entre nós e Deus está em todos os lugares, enxergando tudo. Quando nós estamos dando honra, Ele vai nos recompensar. Quando nós estamos dando honra ao semelhante, Ele vai nos recompensar. E nesse princípio é quando nós entregamos a Ele as primeiras partes de todas as nossas riquezas. A primeira parte do nosso salário, a primeira parte do nosso tempo, a primeira parte da nossa adoração, a parte principal, que é a primeira. Nós estamos dizendo que nós reconhecemos que tudo veio dele, e porque veio dele, nós devolvemos a ele como o merecedor da primazia, como o merecedor da melhor parte. A primícia é a melhor parte. Você trabalhou o mês inteiro, depois de 30 dias você recebe o seu salário. A melhor parte é você pegar o seu salário e ir correndo, usar ele para comprar algo que você tanto quer, pagar alguma conta sua. Teoricamente, você quer usar a sua recompensa, mas aí você diz, a primeira parte eu vou entregar a Deus. Eu reconheço que eu só tenho esse trabalho, esse emprego, esse negócio, esse empreendimento, eu só estou vendendo bolinho, eu só estou vendendo churros, eu só estou vendendo acarajé, porque Deus me deu os talentos e eu reconheço isso. A primeira parte da minha renda eu vou entregar de volta para Ele. Eu estou abrindo mão de ser eu a pessoa que vai usufruir da recompensa em primeiro lugar e atribuindo honra a Deus. Quando eu faço isso, eu estou consagrando todo o restante. Eu estou santificando o restante. Então, se eu pego a primeira parte do meu salário e entrego para Deus, significa que eu estou consagrando, santificando o restante do meu salário. E todo o meu salário vai ser cuidado por Deus. Deus próprio, com os seus atributos e com todos os seus recursos, vai fazer com que esse salário seja muito melhor utilizado, seja melhor administrado. Deus vai estar no negócio. Ana Cláudia, de onde você tirou isso? Eu tirei isso do princípio das primícias. Você vá lá e pesquise tudo que você achar na Bíblia sobre primícias. E por agora, nós vamos ler Romanos 11:16, quando diz assim: quando o primeiro pão assado, depois da colheita, é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Deus. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, isso quer dizer que os galhos da árvore também são de Deus. Este versículo está nos explicando o seguinte:
eu ter um pão significa que eu primeiro fiz uma plantação, eu preparei a terra, eu arei a terra, eu semeei a terra, eu fiquei regando a terra, eu aguardei o tempo da colheita, eu colhi o trigo, eu malhei o trigo, eu preparei com o trigo o primeiro alimento, que foi um pão. Este um pão, o primeiro de todos, eu entrego a Deus. Isso significa que eu estou deixando o meu prazer e o meu sustento para depois. Primeiro eu estou honrando a Deus com as primícias de tudo que faz parte da minha vida. E quando eu faço isso, ao entregar esse primeiro pão a Deus, significa que todo o restante da colheita também foi separado e santificado para Deus. Ou seja, o próprio Deus vai administrar, vai me dar o melhor negócio. Se eu vou vender o trigo, Ele vai me dar o melhor contrato de fechamento para vender aquele trigo. Se eu vou vender pão, se eu vou vender o produto do trigo, outros produtos, biscoito, bolacha, o que seja, Ele vai me dar as melhores vendas. Essa é uma garantia. Quando Ele diz na segunda parte, se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos da árvore também são. Quando você pega, por exemplo, uma batata e você planta ela na terra, ela no início é só uma batata, mas o que é que sai primeiro? É a raiz. Primeiro começa a ramificar embaixo da terra. Depois é que vai começar a botar para fora mais batatas. Então, quando eu santifico, consagro a Deus a raiz, quer dizer que todo o restante também vai ser consagrado a Deus. Então, toda a plantação de batata, quando eu consagro as raízes, toda ela vai ser cuidada pelo próprio Deus. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. As premissas se aplicam a tudo. Quando eu entrego a Deus a primeira hora do meu dia, o primeiro tempo, abri os olhos, ou mesmo acordei, nem abri os olhos, mas já estou falando com Deus. Oração assim que acorda. Isso é entregar a Deus as primícias. Lê a palavra de Deus assim que acorda. Um versículo que você lê e se alimenta é estar entregando a Deus oração, mas também recebendo de Deus orientação, porque Deus fala conosco através da sua palavra. Fazer o devocional antes de todas as coisas é entregar a Deus a primícia. A cada dia existe a primícia do dia. Você consagra o restante inteiro do seu dia para que ele renda mais, para que ele seja mais bem administrado. Quando Deus está com você administrando, você vai aprender a remir seu dia quando você entregar a primícia do dia a Deus. O seu salário. Esses versículos, eles foram escritos para nós na época que o povo tirava o seu sustento da terra, dos animais. Eles não falam de salário porque eles tiravam o sustento da terra, da agricultura e da pecuária. Eles falam então da parte da agricultura, mas eles se aplicam a todos nós, porque o princípio das primícias é eterno. Quando Deus entregou ao povo o princípio das primícias, ele falou que ia ser eterno. A forma pode ser transformada de acordo com a época que nós estamos vivendo. Hoje nós usamos dinheiro aqui no Brasil, nós usamos real. Se lá na frente, daqui a 100 anos, não usarmos mais real, mas usarmos outra moeda que tenha outro nome, as primícias continuam aplicadas aí. Quando nós pegamos no dinheiro, seja ele proveniente do nosso trabalho, do nosso salário, da venda de algum bem nosso, de um empreendimento, de vender joia, de vender bijuteria, de vender roupa, qualquer dinheiro que é proveniente do nosso comércio, quando nós consagramos a primeira parte deste dinheiro a Deus, significa que nós estamos santificando todo o restante. Isso quer dizer que Deus estará conosco em todo o restante do nosso negócio, que é o que mais nós queremos. Eu mesma acho isso o máximo, é ter um sócio que você tem certeza que ele é mais inteligente do que você, ele é mais capaz do que você, ele tem mais
mais recursos do que você. Ele vê o hoje, mas ele vê também o futuro. E ele vai estar nos respaldando. Então nós, quando honramos a Deus com as primícias, nós estamos dando a maior importância de todas a Deus. Estamos entregando tanta honra, reconhecemos, respeitamos, provamos com as nossas ações, com os nossos atos, o que nós dizemos com a nossa boca. Nós dizemos que amamos mais a Deus. Nós dizemos que com as nossas canções adoramos a Deus com as nossas canções. Mas são os nossos atos que realmente mostram que o que nós falamos com a boca é real. Se Jesus só tivesse falado para mim e para você que nos amava, mas não tivesse provado o seu amor indo para a cruz, eu e você ainda estaria duvidando. Muitas pessoas ainda duvidam do amor de Cristo, mesmo ele tendo provado, mesmo ele tendo derramado a última gota de sangue, duvidam do amor de Deus. Então nós precisamos honrar a Deus e provar para Deus o nosso amor com as nossas ações, entregando as nossas primícias. Tudo o que nós cultivamos, o primeiro precisa ser entregue a Deus. Isso mostra que nós estamos mantendo no nosso coração o lugar de honra para Deus. Deus é a nossa primícia. E estamos também santificando todo o restante. Essa lei é maravilhosa. Eu estou impactada com esta lei. Eu tenho anos estudando a palavra de Deus. Já tinha lido sobre a lei das primícias, mas não tinha entrado nesta profundidade, que quando nós entregamos a primeira parte, o restante está santificado. Significa que o restante foi separado para Deus, por Deus, está debaixo do cuidado e da proteção de Deus. Priorizar a Deus através da lei da honra define a natureza do nosso relacionamento com Deus. Mateus 6:33 avisa: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a Deus antes mesmo de buscar as nossas necessidades básicas. Sim, porque Mateus vinha falando das necessidades básicas, da comida, da bebida e das roupas, que é o que nós temos uma necessidade fora do normal. Sem comida e sem roupa, nós não conseguimos fazer as outras coisas, não conseguimos sair para trabalhar, não conseguimos estabelecer os nossos limites, fazer crescer o nosso negócio, não conseguimos fazer com que a nossa família esteja cuidada, protegida. E este versículo, ele traz diretamente para nós a guerra. E eu vou entrar com mais profundidade. Então, se você está tendo dificuldades financeiras, eu quero lhe chamar a entrar com profundidade nesses princípios, porque eles vão lhe tirar da dificuldade. A dificuldade, ela é proveniente de estarmos rompendo, transgredindo princípios divinos. E quando nós temos essa consciência, quando o conhecimento chega, a dificuldade, ela cessa, porque nós passamos a ter uma atitude diferente, uma postura diferente, e nós entramos no fluxo. É igual à energia elétrica. A energia elétrica é uma maravilha. Tem tomada, você liga o plug do carregador do seu celular, o plug do abajur de lado da sua cama, o plug da geladeira, na energia elétrica, na tomada que está bem colocada. Agora, se a carga da energia tiver mais do que nós podemos suportar com os nossos equipamentos, vai queimar os nossos equipamentos. E se tiver a menos, os nossos equipamentos não vão funcionar. Deus, ele deixou um fluxo de sobrenatural para o seu povo ser abençoado. O fluxo está passando aonde? Em todos os lugares. Mas, Ana Cláudia, eu vivo num acocho, eu vivo num aperto. Onde está esse fluxo divino? O fluxo está passando. O que acontece é que nós precisamos regular a nossa vida para que nós nos encaixemos no fluxo e que simplesmente possamos receber. Quando não estamos cumprindo o princípio da honra, quando não estamos cumprindo o princípio da autorresponsabilidade, quando não estamos cumprindo o princípio das primícias, nós mesmos estamos fora do fluxo. Como vamos receber a grande bênção de Deus se nós não estamos com a regulagem, a corrente bem feita? Nós não vamos receber.
aquilo que era para ser nosso. Então, Mateus 6,33, ele começa a mostrar que existe uma grande guerra se travando entre Deus e Mamon. Quando ele diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está mostrando que Mamon vai fazer você querer ir primeiro atrás das demais coisas. Vai colocar na sua cabeça que você precisa ralar para conseguir as demais coisas. E eu e você, nós precisamos trabalhar sim, porque existe o princípio do trabalho. Mas ralar, não. Isso aí é algo que Mamon fica botando nas nossas cabeças, trazendo guerra. Quando nós priorizamos a Deus, quando nós estamos dando o princípio das primícias para Deus, quando estamos entregando a honra para Deus, Deus está santificando o fruto do nosso trabalho. Vamos juntas declarar o Salmo 3, que é o Salmo de guerra, e orar para que Deus complete a boa obra que Ele começou através da revelação dessa palavra, que traga muitas mudanças positivas para mim e para você nesse ano de 2024, usando os princípios do reino. Salmo 3 diz, ó Senhor Deus, temos tantos inimigos, são muitos os que se viram contra nós. Eles conversam a nosso respeito e falam, Deus não vai ajudá-los. Mas Tu, ó Senhor, nos protege como um escudo, e o Senhor nos entrega a vitória, renova a nossa coragem. Chamamos o Senhor para nos ajudar, e lá do Teu santo monte o Senhor nos responde. Nos deitamos e dormimos tranquilos, acordamos porque o Senhor nos protege. Não temos medo dos milhares de inimigos que nos ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-nos, nosso Deus. Ataque os nossos inimigos, humilhe os que fazem planos maus ao nosso respeito, acabe com o seu poder de agir na nossa vida, na nossa família, nas nossas finanças, no fruto do nosso trabalho. É o Senhor que nos dá a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o Teu povo. Espírito Santo de Deus poderoso, obrigada por essa palavra, obrigada por trazer luz e revelação. Quantas vezes eu queria entender, porque eu me sentia caminhando sozinha, me sentia caminhando amarrada, andava e às vezes voltava para trás, por não estar entendendo o princípio das primícias, por não ter consagrado ao Senhor a primeira porção do dia, por não ter consagrado ao Senhor o primeiro dia do mês, por não ter consagrado ao Senhor o primeiro dia do ano, por não ter consagrado ao Senhor a primeira parte do todo o dinheiro que entrou nas minhas mãos, por renda de salário, por renda extra, por onde quer que seja. E são tantas as primícias aonde nós podemos nos arrepender. Quantas vezes o Senhor não foi a minha primeira consulta? Quantas vezes eu fui perguntar primeiro a uma amiga ou a uma pessoa que era da igreja qual era a opinião dela a respeito de tal e tal, de tal assunto? No princípio das primícias, o Senhor precisa ser o primeiro sempre. O Senhor entende mais de moda, o Senhor entende mais de beleza, o Senhor entende mais de finanças, o Senhor entende mais de relacionamento, o Senhor entende mais de negócios, o Senhor entende mais do que quer que seja, que eu e os meus irmãos precisamos do que qualquer outra pessoa. Nos perdoa todas as vezes que nós procuramos conselho em outro lugar, antes de perguntar ao Senhor, que nos lembra, Espírito de Deus, de sempre perguntar ao Senhor primeiro e em seguida ir atrás da pessoa que o Senhor vai colocar na nossa mente, no nosso coração. Nos perdoa por não saber como fazer com que os nossos negócios rendessem mais, dessem mais lucro, fossem mais viáveis. Nós precisamos entregar as nossas primícias, mostrar, provar para o Senhor que o nosso coração está te honrando, mas mais do que provar para o Senhor, nós precisamos provar para nós mesmas. Esse é um princípio que
regula a nossa vida e regula o nosso coração, regula as nossas prioridades. Perdão por todas as vezes que o Senhor não foi a nossa prioridade, pois a nossa prioridade precisa ter a nossa ação, a nossa atitude. Ó Deus querido e Deus maravilhoso, eu quero declarar que este mês de maio, com o uso desses princípios, será um mês diferente na minha vida e na vida de todos que estão fazendo parte desse propósito neste canal. Eu quero abençoar todas que estão aqui. Eu quero que eles usem muito os princípios que estão recebendo, que eles vejam a diferença que o Senhor vai fazer em suas vidas, que o fluxo divino seja reconectado e religado na vida de cada um, que haja mais honra, que haja mais autorresponsabilidade e que haja em cada ato de nossas vidas o princípio das primícias, para que possamos experimentar o teu sobrenatural todos os dias da nossa vida, que os milagres façam parte do nosso cotidiano, que coisas extraordinárias aconteçam nas nossas vidas e façam parte do nosso cotidiano. Senhor, eu oro ainda para aquelas pessoas que não atingiram as suas metas e que não fecharam o mês de abril no positivo. Ainda é tempo do Senhor mandar o seu milagre para que os boletos que vencem respectivamente a abril, nesse início de maio, possam ser supridos e pagos. Envia novos contratos, envia novas ideias, envia novas maneiras de fazer dinheiro e que o teu povo, no mês de maio, já entendendo o princípio da honra e das primícias, possam fazer com que a sua renda cresça, prospere e transborde, como nós oramos no propósito passado, que o Senhor faz com que o nosso cálice transborde. O Senhor não está interessado apenas em suprir a nossa necessidade. O Senhor está interessado em fazer com que o nosso cálice transborde, para que nós possamos transbordar na vida de outras pessoas, para fazer com que outras pessoas também cresçam, prosperem. Deus, em nome de Jesus, que todos aqui sejam inteligentes e possam ter essa revelação muito bem firmada em seus corações e que eles possam usar. Porque a recompensa só vem depois que nós cumprimos o propósito. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vocês que estão aqui, esta revelação, ela é muito forte, ela é impactante, ela traz mudança de resultado para a minha vida e para a sua. Não é mudança de vida, é com a vida que nós temos, entregar as primícias de tudo a Deus, vai trazer resultados diferentes nas nossas vidas. Eu quero ver você com mais resultado. Então compartilha quais resultados você já está tendo aqui. Dê testemunho para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Quanto mais honra você entrega para Deus, mais você recebe de Deus. É assim que tudo flui e funciona no reino sobrenatural. Deixe o seu legal, copie o link, convide outras pessoas para vir fazer parte deste grande exército e volte amanhã. Eu tenho certeza que a sua família vai ser tremendamente abençoada.